gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o meu primeiro estágio na área de nutrição. Então, se você não ficou sabendo, eu comentei lá no meu Instagram, no meu Stories. Se você ainda não me acompanha lá, me segue. O link vai estar aqui embaixo, tá? No bloco de informações para vocês também me seguirem. Bom, e vem saber um pouquinho mais sobre a minha experiência no meu primeiro estágio. Bom, eu fiz o estágio na área de UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição. Foi um estágio obrigatório, ou seja, eu não recebi pra fazer, né? Então, assim, quando é obrigatório a gente não recebe. Fiz 4 horas por dia, por mais ou menos, foi quase 3 meses, porque eu tenho que cumprir 198 horas de estágio. Então, foi um tempinho bom. E eu vou contar pra vocês agora qual foi a minha experiência, o que eu aprendi, o que eu fiz lá. Como que funciona, né? Principalmente para vocês aí, estudantes de nutrição ou que pretendem cursar algum dia esse curso, para vocês também ficarem sabendo e ter uma noção, assim, geral de como que funciona. Qual foi o local que eu fiz esse estágio? Eu fiz em um restaurante comercial de estilo self-service. Então lá eles serviam marmitex e ainda a pessoa podia se servir mesmo, né? E era no peso, assim, era na balança, né? A comida era pesada. E o restaurante era um restaurante que ficava numa região perto da minha faculdade, mas uma região não tão comercial, assim, cheio de lojas, essas coisas. Era uma região mais afastada, mas que tinha prédios, tinha empresa também perto. Eu não vou dar tantas informações de como que era o restaurante, quantas refeições saía, porque eu acho que isso já é bem mais particular da empresa e eu acho meio falta de ética ficar falando aqui no canal sobre esses detalhes. O que eu fazia lá? Olha, gente, na prática é muito diferente, sabe? A gente faz um pouco de tudo mesmo. Então, assim, não fica só numa coisa fixa. Então, assim, eu ia fazendo de tudo. Então, eu já conferi estoque, já pesei sobra de alimento, sobra limpa, sobra suja de alimento. Já acompanhei a rotina muitas vezes das meninas, então eu acompanhava, né, o que elas iam fazendo, principalmente no início do estágio, pra eu ter uma noção do que eu ia fazer, de onde que eu ia ficar. Eu fui acompanhando a rotina delas, né, o que elas faziam. Eu dei informações nutricionais, criei um mini cardápio de saladas, né, que eles me pediram e aí eu fiz. Também acho que o que eu mais fiz, assim, que eu coloquei mais em prática, em ação, assim, no restaurante, que foi o meu maior foco, foi colocar técnicas de marketing na empresa, porque eles ainda não tinham colocado tanta coisa. E, pra quem não sabe, a gente pode sim colocar técnicas de marketing, não tem nada a ver, faz parte do curso, inclusive, essa matéria. Então eu foquei bastante, porque era uma coisa que eles não tinham muito ainda. Então eu foquei divulgando sobre o restaurante e eu foquei em criar uma rede social do restaurante também, para que mais pessoas pudessem conhecer, aumentar o público-alvo deles. Eu ajudei em questão de divulgar o que tinha, o cardápio do dia, os pratos especiais, né? Por exemplo, na quarta-feira é dia de feijão tropeiro, aí a gente avisava. Na sexta-feira era dia da feijoada, a gente também falava. Então, assim, eu fui, né, fazendo postagens aleatórias naquela rede social para ajudar com que mais pessoas conhecessem, né? Eu acho que isso é muito importante quando você for abrir um negócio, ou você que já tem um negócio próprio, a divulgação é muito importante. Eu falo porque eu tenho meio que uma mini empresa aqui na internet, né? Que eu gerencio meu canal, meu blog, tudo sozinha. E se eu não divulgar, muita gente nem vai saber que eu existo, muita gente nem vai conhecer meu conteúdo. Da mesma forma é com as empresas físicas lá fora. A gente tem que apostar muito na divulgação, muito no marketing, para trazer, né, um aumento, assim, de pessoas, né, um aumento do meu público e ajudar também até na verba mesmo do meu estabelecimento. Agora eu vou falar pra vocês sobre o meu TCE, que tem muito a ver com o restaurante lá. O meu TCE, eu não sei se todas as faculdades têm isso, mas na minha particularmente tem. O TCE é meio que um trabalho parecido com o TCC, porque você vai ter que passar por uma banca examinadora e eles vão ter que aprovar o seu trabalho, né, o seu estudo. A diferença é que o TCE é um artigo científico, então eu tive que criar um artigo científico com um tema que eu mesma podia escolher.
referente ao meu estágio para concluir, né? Para eu ter mesmo a conclusão do meu estágio. Então esse trabalho eu apresentei no final do estágio, na verdade foi no final do ano mesmo, em novembro. E foi muito puxado, porque eu tive que criar um artigo assim do zero e eu não tinha ideia de como criar um artigo. Mas assim, me ensinou muito porque eu aprendi muita coisa e agora eu já sei como que é. Graças a Deus eu aprendi e deu certo. Bom, eu escolhi no meu TCE falar sobre atitudes dos usuários que frequentam restaurantes self-service. Então eu avaliei as atitudes, né, das pessoas que utilizam esse serviço, se elas lavam as mãos antes de comer, né, antes de ir lá pegar nos utensílios e colocar a comida, se elas deixam o cabelo para trás, se não mexem no cabelo perto do balcão, né, com os alimentos, se não conversam, sabe, muito em cima da comida, se não beliscam a comida assim sem pesar. Então fui assim avaliando várias atitudes que são de risco para a contaminação alimentar e para uma infecção alimentar, e que às vezes a pessoa pode achar que o culpado por ela ter, sei lá, ter dado uma intoxicação alimentar, o culpado foi a cozinheira, né, ou foi o gestor do restaurante, sendo que também tem muito a ver com as atitudes de quem come, né. Eu passei uma grande parte também do meu estágio avaliando, né, observando as pessoas, as atitudes delas na hora de se servirem. E foi um trabalho muito complexo, porque eu não tinha tanta referência assim, então foi bem difícil. E foi assim muito legal saber, e eu constatei que realmente a culpa não é só do restaurante quando uma pessoa é intoxicada pela a comida, sabe? Tem muito a ver com a sua atitude também, então fiquem ligadinhos aí, você que come sempre em restaurantes, você lava a mão antes, você não troca os utensílios de lugar, sabe? Isso conta muito para uma contaminação, não só sua, como da próxima pessoa também que vai se servir. Então acho muito importante esse tema e eu fiquei muito orgulhosa de mim. Bom, agora eu vou falar sobre a minha experiência lá dentro com as pessoas, né, gente? Então assim, eu nunca tinha trabalhado antes na minha vida, eu nunca tinha feito estágio, então eu fiquei muito ansiosa, muito apreensiva. Eu soube muito bem respeitar o meu espaço e o espaço das outras pessoas. Eu soube também muito bem respeitar a minha função ali e a função das outras pessoas, porque às vezes, né, o outro acha que, pô, eu tô sendo estagiária, então eu vou mandar em fulano, beltrano, ciclano. Não, que isso, eu não tenho essa coisa comigo. E eu soube muito ser humilde ali, sabe? Respeitar o meu lugar e respeitar o lugar dos outros. E dar espaço mesmo para os funcionários trabalharem, porque eles estão lá há muito mais tempo que eu, eles já têm muito mais conhecimento das coisas dentro da empresa do que eu que estou chegando lá agora. Então eu não posso chegar impondo as coisas, falando o que eu bem penso ou o que eu aprendi na faculdade. Não é assim que funciona. Então quando você for entrar no estágio, não vá querendo ser muita coisa, sabe? Dar muita ideia, porque não é assim. Você tem que respeitar seu espaço, tem que respeitar as pessoas também que trabalham ali. Cada um tem seu conhecimento, né, gente? E a gente tem que respeitar, ser humilde e só dar palpite mesmo quando alguém pedir. Na prática é bem assim, tá? Eu tive um relacionamento muito bom com os funcionários, eu fiz muitas amizades, eu gostei muito. Eu fiz muitas amizades com clientes lá, eu criei um carinho muito grande. Até hoje, assim, eu sinto falta, sinto saudade. E era legal porque tinha cliente lá que já chegava e falava: "Ei, Júnia, tudo bem?" E aí era muito bom, sabe? Eu sentia carinho mesmo por eles, eu me apeguei bastante, eu já não sou apegada, né? Mas eu me apeguei bastante, tanto aos funcionários quanto aos clientes, que também eram muito simpáticos, graças a Deus, foi muito bom. Foi uma experiência boa, assim, que eu soube amadurecer, eu soube crescer e atender as pessoas melhor ainda, sabe? Porque hoje em dia a gente tá muito carente de atendimento bom. As pessoas hoje em dia, elas mal te dão bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então quem dirá vai te tratar bem. Então lá eu foquei muito nisso. Não só eu, como todo mundo lá. Eu nunca vi ninguém fazendo ignorância com ninguém lá, gente, sério. Sempre quis ao máximo ser educada com a pessoa. Todo mundo é cheio de problemas, todo mundo é cheio de momentos ruins e de cargas que a gente nem pensa que aquela pessoa tem. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é ser gentil, né? Então, eu gostei muito. Foi uma experiência maravilhosa. Eu conheci muitas pessoas legais. Foi muito divertido. Eu dava muitas risadas. E, sei lá, é um aprendizado muito grande que eu vou levar assim pra minha vida toda. Foi um estágio extremamente maravilhoso.
teve dificuldades, tinha dias que eu não estava muito bem, estava passando mal, tinha dias que eu estava super cansada, eu saí um pouco mais tarde porque eu estava ajudando as meninas, eu ajudava com muito prazer, eu que inclusive me oferecia às vezes a ficar até um pouco mais tarde. Então assim, teve dias difíceis, mas teve dias assim que, nossa, recompensaram muito mais esse esforço. E, enfim, foi uma experiência maravilhosa, gente. Eu estou falando aqui mesmo porque foi bom, porque o que eu não gosto eu nem comento, mas foi muito, muito, muito gratificante pra mim. E aquele estágio, gente, ele foi assim, Deus mesmo que me mostrou, porque foi tão assim encaminhado que não tem como dizer que não foi de Deus. E, como eu disse, uma das coisas que eu mais aprendi lá foi a me comunicar melhor, sabe? Aprendi muita coisa mesmo, mas me comunicar melhor, acho que eu perdi até um pouquinho mais a timidez, porque eu lidei muito com clientes, né? Eu conversava com eles, então assim, foi muito legal, eu gostei muito. E eu espero também, espero não, tenho certeza, porque eu já entreguei pra Deus, que o meu próximo estágio também será um sucesso, será ótimo, se Deus quiser. E também vai ser maravilhoso, eu vou sair de lá com uma grande experiência. E é isso, gente, eu espero que eu tenha falado um pouquinho assim sobre, né, que eu tenha esclarecido um pouquinho sobre o meu primeiro estágio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Não esquece de clicar no joinha pra mim e se inscrever aqui embaixo no canal, ativando o sininho de notificações também, hein? E até amanhã. Tchau, beijo!